Olá, seja muito bem-vindo ao programa Momento Agropastoril. No programa de hoje, traremos os seguintes destaques. Hidroponia caseira. Você pode aplicar em sua própria casa, residência, essa técnica de plantio que dispensa a utilização do solo. Moqueca. Baiana ou capixaba? Descubra os segredos e sabores de ambas. E vamos falar de igreja sustentável. Conheça como a energia solar tem sido utilizada pela Igreja Cristã Maranata no sul do Pará. E acaba de acontecer mais uma edição da maior feira de agronegócio da América Latina. Você vai ficar por dentro de tudo aqui. Continue acompanhando. Começamos a edição de hoje falando sobre uma técnica muito interessante, que é o plantio por hidroponia. A nossa equipe foi até o sítio Esperança, propriedade da Igreja Cristã Maranata, para ensinar a você como aplicar a hidroponia em sua própria casa. Veja a reportagem de Paulo Schmittel. A hidroponia é uma técnica de cultivo sem o uso do solo. Ela fornece os 4 fatores que a planta precisa para se desenvolver: a água, o ar, a luz solar e os nutrientes. A utilização dessa técnica traz algumas vantagens com relação ao modo convencional, como o crescimento mais rápido das plantas. Você consegue encurtar esse prazo desde que você planta até a colheita. E você também consegue ter um ambiente mais limpo e leve. E também você diminui a mão de obra. São muitos benefícios dessa técnica. Mas você sabia que, trazendo para o nosso dia a dia, você pode aplicar a hidroponia na sua casa? O responsável técnico pelo sítio Esperança, Lucas Daniel, explica como fazer para aplicarmos a hidroponia em nossa residência. Para você fazer uma hidroponia hoje, você vai precisar de uma vara de 50 milímetros, de 3 metros, uma curva, 3 joelhos, 3 tampões, uma vara de 3 metros de 25 milímetros, um joelho de 25 milímetros e um tampão de 25 milímetros e uma bomba que a gente está utilizando aqui hoje, que é de máquina de lavar. O passo a passo para você poder montar um protótipo desse e ter uma hidroponia em casa, você precisa fazer uma estrutura de madeira para poder fixar ela. Ou se você quiser fixar ela numa parede, também pode ser. Você precisa cortar essa vara de 50 milímetros de 3 metros, dividindo ela em 1 metro. Você vai ter 3 hastes. E vai ter que pegar o de 25 milímetros, fazer um furo determinado em cada lugar para a água poder escorrer. E fazer os encaixes, os tampões em cima para a água não escorrer. Ela precisa ter um declive de 10% e o T e as curvas interligando uma na outra para poder fazer conforme que ela cai no reservatório e a bomba joga de novo para poder fazer essa circulação. Aqui os canos, eles têm que ter um espaçamento de 30 centímetros. O furo, de um furo ao outro também. Esse cano aqui vai consistir de manter a água circulando e as plantas dentro de cada furo desse aí. Se nós formos fazer um cultivo de alface aqui, nós vamos ter que colocar uma adubação para ela poder se desenvolver. A adubação ela pode ser feita semanalmente. Dentro da adubação, a gente usa o Super Cal, que ele consiste em ter nitrogênio, fósforo e potássio. Você fazendo o plantio, em 30 dias você vai conseguir ter um retorno já de um pé de alface. A adubação, como eu falei, ela é feita semanalmente. E depois que você fez a colheita, você precisa lavar novamente esses tubos, porque ele vai criar uma espécie de limo. Você precisa lavar esses tubos com uma mangueira mesmo, sai facilmente, e renovar essa água para poder ela sempre fazer um círculo.
Não precisa ser necessariamente o alface. Você pode ter temperos verdes, pode ter o morango, pode ter uma hortelã, até o tomate. No sítio Esperança, essa técnica é utilizada para o cultivo de algumas culturas. A primeira plantação de hidroponia realizada aqui foi a do morango. O morango nós conseguimos produzir ele sem agrotóxico, à base só de água e os nutrientes que ele precisava para se desenvolver. Teve uns frutos sadios e bem vistosos. Em seguida, depois do cultivo do morango, nós iniciamos com as hortaliças. Dentre elas produzimos alface, repolho, salsa e cebolinha verde. O alface, a gente teve um crescimento de 25 a 30 dias. Nós iniciamos o plantio e dentro de 25 a 30 dias já estamos colhendo o pé de alface. Também a cebolinha ela teve um ótimo crescimento e o repolho e a salsa também. O nosso assunto agora é moqueca. Que esse prato é uma verdadeira paixão nacional, você já sabe. Mas nós fomos atrás de saber o que diferencia as versões baiana e capixaba. Vamos conferir a matéria? Nós estamos aqui na Ponta do Corumbau para aprendermos como se faz uma moqueca baiana. E quem vai nos ensinar é a nossa querida irmã Edna. A irmã Edna faz parte da aldeia Pataxó. Ela é natural de Corumbau, na Bahia, e aprendeu o preparo da moqueca baiana com sua mãe, Dona Goninha. Agora ela vai compartilhar essa receita que é tradição, não só em sua família, mas em toda a região. Aí para essa moqueca nós vamos usar o peixe vermelho, né, que é pescado aqui mesmo na Ponta do Corumbau. E os ingredientes a ser usado nessa moqueca vai ser 2 cebolas picadas, 1 pimentão picado, 2 tomates picados, mais ou menos uns 100 ml de dendê, o cheiro verde e o coco. O leite de coco a gente usa o coco natural. A gente rala e extrai dele o leite que é natural do coco mesmo daqui, nativo. E esses são os nossos ingredientes que vamos usar nessa moqueca. Primeiro passo, o dendê, que não pode faltar na moqueca baiana. E vem com a cebola para dar uma dourada. Esse aqui é o segredo que a minha mãe me ensinou. A cebola, ela me ensinou que deve dourar um pouco a cebola para sair o sabor. Esse aqui que é o segredo para dar o sabor na moqueca. Você vai esperar dourar aqui a cebola no dendê. A gente vai usar o pimentão, para ele dar só uma refogadazinha junto com a cebola. Tomate. Vou colorar para dar uma cor mais na nossa moqueca. Tá não? Vem com o peixe. Um pouco de água para dar o cozimento, depois colocar o leite de coco e o sal. A cebolinha eu gosto de colocar primeiro para dar um sabor.
Agora a gente vai colocar o leite de coco. O toque do leite de coco, que é o ingrediente principal da nossa moqueca baiana. Aqui eu coloquei a panela de barro para ir dar uma esquentada. Por quê? A maioria das pessoas cozinham, faz diretamente na panela. Eu não gosto por aquele motivo da cebola do início que eu falei, que eu gosto de dar uma dourada na cebola. Aí agora eu coloquei a panela para aquecer e vou passar o peixe para lá. Para que a gente vai usar esse caldo para fazer o pirão. Agora vai finalizar com coentro. Aí daqui a pouco do caldo que ficou aqui, fiz um pirão com a farinha de mandioca. Usei mais ou menos umas 200 gramas de farinha. Ele tem que ficar mais molinho, não pode ficar tão duro e nem tão mole. Aqui está o ponto. Aqui finalizamos a nossa moqueca baiana, né? Foi feito com muito carinho. E se vocês quiserem vir experimentar, aqui na Ponta do Corumbau. Essa foi a receita da moqueca baiana. Fiquem agora com a receita da moqueca capixaba. Falar de moqueca capixaba é falar de tradição. Quem já veio ao Espírito Santo sabe bem do que eu estou falando. E para conhecer a receita, que é a marca registrada do estado, nós viemos até o restaurante São Pedro. O local é o berço dessa especialidade aqui na capital, Vitória. O restaurante prepara esse prato típico há mais de 70 anos. Esse prato é uma tradição indígena, mas a sua comercialização, assim como a cultura de servi-lo na panela de barro, começaram aqui. O legado foi deixado pelo senhor Exílio Alves da Silva e a sua esposa Almerinda. Nos dias de hoje, o neto Vitor Carneiro é quem dá continuidade a essa história. Não foi nenhuma invenção nova, né? Os portugueses chegando, eles trouxeram o azeite, trouxeram o coentro, certo? Foi dando uma evoluída na moqueca. E era feito normal na casa dos capixabas, uma coisa muito normal, essa região toda do litoral capixaba. Com o passar do tempo, foi havendo necessidade, pelo crescimento de Vitória, crescimento do estado, de ir se profissionalizando. Então, foi na época em que nós tínhamos aqui uma venda, secos e molhados, foi passando pela necessidade de montar um restaurante para atender as pessoas que faziam a preparação do crescimento da Ilha de Vitória, os aterros das outras ilhas se juntando à Vitória. E passou-se a fazer uma mesa para atendimento dos engenheiros, dos técnicos que trabalhavam com isso. Adiante foi pedido para fazer uma moqueca. A dona Almerinda, minha avó, que tomava conta da cozinha, né? A princípio não quis fazer porque tomava muito tempo, né? Aí pediram para ela fazer ao sábado, que era meio expediente, antigamente aos sábados, ela fez e deu certo. Deu tão certo que nós estamos aqui até hoje fazendo moqueca. Então foi realmente no momento que passou-se a profissionalizar mais a moqueca que nós já tínhamos nas nossas famílias. Então passou a vir para os restaurantes. Tenho o prazer de estar trabalhando aqui até hoje e comecei na primeira geração, né, com o seu Ercílio.
E conhecer as histórias do restaurante e a história da moqueca capixaba, para mim, foi o que me apaixonei pela carreira. Agora, na cozinha, vamos conhecer os segredos da moqueca capixaba que faz tanto sucesso. Vamos então pelo nosso preparo da nossa moqueca capixaba. Primeiro você bota a cebola. Depois vem com as poças de peixe. O alho com sal. Suco do limão. O óleo de urucum. Depois finaliza com tomate e coentro. Aqui é o caldo do peixe. Só deixar ferver. Aqui a gente está finalizando a nossa moqueca. Prova o tempero para ver se está ok. Tá ótimo. Finaliza com coentro. Por último, camarão. Fio de azeite para dar um sabor. E aí, João, qual é a melhor moqueca? Claudia, eu já pude experimentar as duas. Eu acho que vale a pena comer as duas, porque as duas são ótimas. Com certeza. Bom, agora nós vamos falar sobre igrejas sustentáveis. Já vimos em edições anteriores como a Igreja Cristã Maranata investe em energia limpa, a ponto de ser a igreja do Brasil que mais produz energia solar. São diversas usinas espalhadas pelo país. Algumas delas estão instaladas na região sul do Pará. E é para lá que vamos agora. Falando diretamente com a correspondente Deise Furtado sobre esse projeto. Vamos à matéria. As igrejas Cristã Maranata do estado do Pará usufruem de um projeto de geração de energia solar, tornando-se cada vez mais sustentável. Em Laranjeiras, uma de nossas igrejas, ali na região sul do Pará, na cidade de Marabá, Pará, está localizada uma das usinas. Veja a seguir o depoimento do pastor Mardegan a respeito desta usina. Nós temos aqui na região sul do Pará 3 usinas solar. Essa aqui na igreja de Laranjeiras, aqui em Marabá, que ela gera 7.500 kW, e mais 2 usinas, uma na cidade de Paraupebas, que está ali na igreja de Guanabara, e outra na cidade de Uruará. E essas usinas geram 17.500 kW de energia. Isso é suficiente para abastecer as nossas igrejas do Pará, tanto aqui da região sul quanto da região norte. Essa instalação gera uma série de benefícios. Além da compensação nas contas de energia, há também a redução da emissão de carbono. A demanda da região tem sido suprida e nossas igrejas se tornam cada vez mais aliadas de prática sustentável. Vale destacar que a Igreja Cristã Maranata tem dezenas de usinas espalhadas pelo Brasil. Hoje nós temos muitas unidades que só pagam mesmo os custos mínimos, que a gente chama de taxas de disponibilidade. Além dessa grande vantagem, tem também em relação ao meio ambiente. Então nós temos uma considerável redução de CO2 e isso equivale a uma quantidade significativa de plantio de árvores, por exemplo. O Brasil é palco da maior feira de agronegócio da América Latina. Estamos falando da feira Show Rural Copavel e acaba de ser realizada mais uma edição em Cascavel, no Paraná. A equipe do evento compartilhou conosco um pouco do que foi a edição deste ano. Vamos conferir. Acaba de acontecer a 37ª edição do evento Show Rural Copavel.
O evento reuniu milhares de pessoas no município de Cascavel, oeste do Paraná. O objetivo da programação é difundir conhecimentos, tecnologias e oportunidades para o agronegócio. A feira destacou o compromisso dos produtores rurais com a preservação ambiental e a produtividade sustentável. Uma das grandes novidades que nós preparamos para esse ano é uma trilha para reciclagem, onde literalmente os visitantes eles poderão andar por uma trilha onde a gente vai fazer a abordagem de toda a questão envolvida à geração de resíduos sólidos. Então lá a gente vai ter uma visualização de resíduos que podem ser reciclados, resíduos que são contaminados, resíduos que são considerados rejeitos e também a forma como descartar corretamente esses materiais sem que eles venham a causar danos ao meio ambiente. Mais de 600 expositores participaram deste evento representando o agronegócio mundial. A programação voltada para a inovação, tecnologia e sustentabilidade trouxe inovações diversas. Lançamentos, assim como no milho, no feijão e nas outras culturas também. E também avicultura, suinocultura, ovinocultura, gado de leite, gado de corte. Teremos um rebanho aqui muito grande e a genética também de alta qualidade. É um momento muito importante que nós possamos repassar todas essas novidades e essas tecnologias para os nossos produtores rurais. O estado do Paraná e o Brasil está crescendo muito na produção de grãos, assim também com a produção de carne. Mas nós temos que continuar crescendo e para nós continuarmos crescer e continuarmos sendo produtores eficientes, nós precisamos levar tecnologias para a nossa propriedade. Uma das vitrines da programação trouxe a temática da agroecologia. Veja agora a reportagem feita pelo repórter Eduardo Romani sobre esse destaque. Produzir alimentos em maior equilíbrio com o meio ambiente é um dos objetivos da agroecologia. Com o tema Construindo Conhecimento Agroecológico, 16 instituições se reúnem na vitrine tecnológica de agroecologia para expor diversos materiais. E nesse espaço a gente desenvolve várias áreas de conhecimento na produção orgânica e agroecológica. A gente tem a produção de hortaliças em plantio direto, tem uma mandala no centro com plantas medicinais, bioativas. Cultivar também é preservar. E para aliar este propósito com a produção de alimentos e obtenção de renda, a vitrine agroecológica traz processos de como produzir de forma sustentável. Sistema de plantio direto de hortaliça é quando você planta as plantas de cobertura e, na sequência, você planta as hortaliças sobre as plantas de cobertura. Só que antes você tem que manejar essas plantas de cobertura. Você pode manejar com rolo-faca, com tronco, com tambor, com roçadeira, com o que você tiver na propriedade. Qual que é o objetivo? É você matar essas plantas de cobertura e plantar sobre elas. Plantar alface, repolho, o que for da região, o que for daquele momento da sua demanda. Maravilhosa a floresta, a parte aqui das terapias naturais que eles estão apresentando, né? Eu estou amando. Confesso que ano que vem estou aqui de novo. Vale a pena a gente vir olhar. Agradecemos à Feira Show Rural Copavel pelas imagens concedidas. Bom, estamos chegando ao final de mais uma edição. Muito obrigado a você que nos acompanha. Nos vemos na próxima semana com mais novidades. Até lá! Até lá!